Espera. Já podemos. Boa noite, seja bem-vindo ao Presidente da República afirma. Ao Jornal da Noite da MBC-TV, edição de sábado, 23 de agosto. Vamos às notícias que marcam a atualidade nacional. O Presidente da República, Daniel Chapo, afirma que a visita ao Japão serviu para reforçar as relações bilaterais e consolidar parcerias econômicas em projetos estratégicos que contribuirão para o desenvolvimento sustentável de Moçambique. Terminou esta sexta-feira a visita de trabalho de 3 dias do Presidente da República, Daniel Chapo, ao Japão, onde também participou na 9ª Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África. Segundo o chefe de Estado, o encontro foi uma oportunidade para o país expor as suas potencialidades econômicas. Uma visita que reforçou, em primeiro lugar, cada vez mais as relações de amizade e cooperação entre Moçambique e Japão, que já duram mais de 40 anos, e também uma cimeira que está virada para a África e, sobretudo, para a componente econômica. É neste âmbito que nós tivemos que nos fazer presente e com o objetivo de, mais uma vez, trabalhar para, no âmbito da parceria existente entre Moçambique e Japão, continuarmos a encontrar recursos para o desenvolvimento do nosso país e principalmente recursos financeiros, dadas as potencialidades econômicas que Moçambique tem. O Presidente da República destacou o papel da Agência Japonesa para a Cooperação Internacional, JICA, em projetos concretos de reabilitação e ampliação do porto de Nacala e mencionou também iniciativas de grande interesse japonês, como a construção da central de Mpandankua. Projetos concretos em Moçambique que estamos a trabalhar, portanto, com o Japão. Como nós sabemos muito bem, temos a construção da central de ciclo combinado na zona de Macnag, em Maputo, que foi, portanto, construído com apoio do Japão. E neste momento também temos projetos que estão na manga, em Moçambique, que têm um interesse japonês. Poderia começar pelo projeto da construção da central de Mpandankua, onde a Sumitomo, que é uma empresa japonesa, tem interesses concretos de participar neste projeto. Mas também temos a Mitsui, em Moçambique. Chapo apresentou igualmente o corredor de Nacala como uma das maiores potencialidades do país, considerando um dos mais importantes da região. Estamos a falar de um desenvolvimento integrado, onde temos a componente da agricultura, das zonas de desenvolvimento acelerado, da questão relacionada com o desenvolvimento das zonas industriais, do turismo e também da logística, do desenvolvimento do próprio corredor de Nacala. Estamos a falar de construção de mais infraestruturas. Quando estamos a falar de infraestrutura, estamos a falar de estradas, estamos a falar de pontes, estamos a falar de linhas férreas, estamos a falar de ampliação do próprio porto, que já começou com o apoio da JICA, e que sabe muito bem que é a Agência Internacional de Cooperação Japonesa. Também estamos a falar do desenvolvimento das zonas francas industriais, das zonas, portanto, dos parques industriais ao nível do corredor de Nacala. À margem do TICAD 9, o estadista manteve encontros bilaterais com autoridades japonesas, incluindo o primeiro-ministro, onde defendeu a visão de Moçambique como um hub regional de energia elétrica. Uma denúncia anônima ocorrida esta semana levou à retenção
de um navio pela Agência Nacional para Controlo da Qualidade Ambiental do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas para a reverificação de uma possível presença de madeira contrabandeada em 111 contentores que estavam prestes a seguir do Porto da Beira, em Sofala, para a China. Além de danos na reputação, fruto do embaraço que constituiu a reverificação da mercadoria, os proprietários dos contentores falam de prejuízos avultados, estimados em mais de 7 milhões de meticais. A denúncia ocorrida esta semana de uma provável existência de madeira em touro em 111 contentores pertencentes à Safi Timber Import and Export, que estavam prestes a ser exportados a partir do Porto da Beira para a República Popular da China, não passou de um falso alarme. O processo de reverificação da madeira contentorizada, que já estava no navio, foi desencadeado pelas autoridades. Ação liderada pela Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental, instituição sob tutela do Ministério da Agricultura. O mesmo terminou na noite de sexta-feira, 24 horas depois de ter sido iniciado, sendo que os fiscais não encontraram qualquer indício de madeira em touro, cuja exportação é proibida por lei na República de Moçambique. Arsénio Xelengo, chefe do Departamento Central de Fiscalização da Água, foi quem revelou os resultados da operação. O que nós encontramos dos 111 contentores que foram desembarcados, a questão da possibilidade de existência de touros dentro dos contentores, conforme podemos ver, esta está a priori descartada. Feita a fiscalização e não tendo havido sinais de violação do preceituado na lei florestal, agora contabilizam-se os prejuízos. A MBC-TV apurou estarem avaliados em pouco mais de 7 milhões de meticais. A este montante, soma-se a reputação da Coronel da Moçambique, que poderá ficar beliscada. É que inspecionar mercadoria que já estava contentorizada e embarcada no navio prestes a zarpar denota fragilidades nas operações da empresa que faz a gestão do Porto da Beira. Este trabalho tem sempre esta componente, este condão de estar envolto a custos, quer seja para custos em relação à própria empresa que está no processo de exportação, é um processo normal quando há reverificação, envolve naturalmente custos porque há manuseio de contentores e outras operações que estão feitas. Para já, não se sabe o certo e depois do embaraço e constrangimentos que a Safi Timber Import and Export teve, quando a mercadoria deverá seguir para a China, destino final do navio. Nós não temos que nos pronunciar em relação à permanência ou não do navio. Não é o nosso campo de atuação. Tem outras entidades. Através deste comunicado, a Safi Timber Import and Export reagiu ao ocorrido. A empresa, baseada na cidade da Beira, capital de Sofala, encontra razão para o que chama de ato de perseguição o facto de ter recentemente denunciado alegados atos de corrupção que envolvem o diretor Nacional de Florestas e Fauna Bravia, Imed Falume, e Renato Timani, assessor do ministro do Pelouro. É que, segundo refere nesta nota, distribuída à imprensa neste sábado, apesar do pleno cumprimento de todas as autorizações legais, inspeções e procedimentos e a confirmação da legalidade da empresa e seus atos pelas autoridades, vê, sem razão alguma, as suas operações e atividades a serem colocadas em causa num claro ato de sabotagem. Crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo são riscos eminentes para as empresas em Moçambique. Alerta Joaquim Muanto, do Gabinete de Combate a Crimes Transnacionais, que apela para reforço nas medidas de controlo. A falta de mecanismos eficazes de supervisão pode levar as empresas a associarem-se de forma direta ou indireta a atividades ilícitas praticadas por organizações criminosas. Joaquim Muanto, do Gabinete de Combate contra Crimes Transnacionais, recorda que em Moçambique não faltam exemplos de operações aparentemente insuspeitas que mais tarde se revelam ligadas a esquemas ilícitos. Esta é uma questão para quem tem acompanhado um pouco os movimentos que infelizmente assolam a província de Cabo Delgado. Há sim organizações não governamentais cujo objetivo principal é acobertar o seu verdadeiro interesse
que é financiar as atividades terroristas. Algumas terão sido identificadas, outras nem por isso, mas fica patente que é um risco para as corporações. Obviamente que ninguém quer estar associado a uma empresa que é alvo de atos terroristas ou pode estar na alçada de investigações por este tipo de legal de crime. As causas estão relacionadas com a falha de identificação de clientes, doações suspeitas, uso de canais informais. Para o especialista, a cultura de controle de operações financeiras no tecido empresarial moçambicano ainda é baixa, sendo urgente contrariar esta tendência. Querer apresentar logo uma resposta negativa e dizer que não, eu penso que estamos a um nível de cultura nesse aspecto ainda muito baixo. É preciso fazer um estudo de divulgação, de tomada de conhecimento e atenção para todas as empresas que estes riscos existem, são prejudiciais para as empresas e têm as sanções que nós muito bem devemos analisar aqui. Então penso que talvez com este esforço e com este trabalho consigamos elevar o nível de cultura na gestão de riscos de qualquer outra empresa. Obrigado. Apontando boas práticas, Moando destaca alguns setores nos quais as medidas de compliance são aplicadas de forma rigorosa, incentivando outras instituições a seguir o mesmo caminho. Os bancos estão de parabéns porque apresentam sempre algum reporte, algum cuidado, alguma observação em relação a estas regras todas. Mas então, e as outras empresas, como se perguntam muito bem, será que elas cumprem com estes requisitos? Esta é uma questão que não posso apresentar agora como uma resposta definitiva, como dizia, dada a ausência de um estudo aprofundado neste sentido. Entre as consequências para empresas que se envolvem em operações ligadas a redes de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, Joaquim Moando sublinha a quebra de reputação e a exclusão dos mercados. Moando foi um dos oradores da Conferência sobre Governação Corporativa recentemente realizada em Maputo. O chefe da bancada parlamentar da Renamo, Jerônimo Malagueta, pede ponderação nas negociações entre o governo e a Mosal sobre o fornecimento de energia elétrica à empresa. Malagueta manifestou preocupação com a possibilidade de a multinacional abandonar o país, sublinhando que tal cenário poderá deixar muitos moçambicanos no desemprego. O diferendo entre o governo de Moçambique e a multinacional Mosal continua na ordem do dia. Desta vez, foi Jerônimo Malagueta, chefe da bancada parlamentar da Renamo, a dar a sua opinião sobre o assunto. Eu penso que o governo é inteligente, vai ver para onde é que a balança recai. E, em nome do povo moçambicano, eu espero ter boas ideias, ponderar bem o assunto. Eu não posso adiantar agora uma solução, porque eu não conheço no fundo o problema. Porque há quem diz que a Mosal tem contrato com a Escom, da África Sul, há quem diz que não, a Mosal tem contrato com a HCB, RCA de Moçambique. Então, eu não conheço o problema do fundo. Apesar de não conhecer em detalhe o dossiê que compõe as partes, o chefe da bancada parlamentar da Perdiz afirmou ser necessário ter em conta os postos de trabalho que a Mosal garante aos moçambicanos. É uma situação que, a efetivar-se, teremos mais desempregados em Moçambique. O meu choro é esse. Se o braço de ferro mantiver-se, é sabermos que vamos aumentar o número de desempregados, vamos aumentar a desgraça dos moçambicanos. Ainda assim, Jerônimo Malagueta apelou às partes para que prevaleça o bom senso durante as negociações. Tem que haver uma negociação onde há win-win. Todos devem ganhar nesse processo. A Mosal consome cerca de 43% de toda a energia produzida no país. Porém, devido aos atuais problemas de hidrologia na hidroelétrica de Caorabassa, que deverão prolongar-se por 2 a 3 anos, Moçambique só terá capacidade de disponibilizar 350 dos 950 megawatts que a empresa necessita a partir de 2026. É momento de conferirmos informação referente à FACIM 2025.
A MBC-TV é parceira de mídia da Exportamose, instituição que leva para Facim 2025 o pavilhão do exportador, a principal atração da 60ª edição do evento, que inicia na segunda-feira. Hoje, uma equipa da emissora que integrou os diretores-geral, comercial, o chefe da redação, consultor técnico e operacional e coordenador de emissão, esteve no local para, in loco, ver o andamento do trabalho no pavilhão do exportador, espaço estratégico que irá conectar fornecedores moçambicanos a compradores internacionais. O Centro Internacional de Feiras e Exposições, em Ricatla, no distrito de Marraquém, província de Maputo, prepara-se para acolher a edição 60 da Facim. A grande novidade para este ano será a introdução do pavilhão do exportador, uma iniciativa da Exportamose que contará com o apoio da MBC-TV na componente de mídia. Uma equipa de avanço do canal, liderada pelo diretor-geral José Belmiro, esteve no local neste sábado para acertos dos detalhes do trabalho que a emissora vai realizar. A MBC irá fazer pela primeira vez diretos, terá uma programação especial durante os 7 dias da feira, com intervenções em direto a partir daqui deste pavilhão do exportador da Facim. As nossas equipas de jornalismo estarão espalhadas pelos diversos pavilhões, onde irão acompanhar o desenrolar da feira, mas também acompanhar as diversas conferências que terão lugar aqui na Facim. Com a participação nesta edição e a parceria com a Exportamose, a MBC-TV cumpre, efetivamente, a sua estratégia editorial. O nosso objetivo, com a nossa participação aqui nesta edição 2025 da Facim, primeiro é reforçar aquilo que é a nossa estratégia de crescimento do nosso canal e, acima de tudo, vincar aquilo que é a nossa estratégia editorial. É um canal corporativo que serve às empresas e promove negócios. Portanto, a nossa presença aqui visa também dar visibilidade a este Moçambique econômico que, apesar das dificuldades, é possível, como podemos ver com esta dinâmica que estamos a verificar hoje, que é sábado, do ponto de vista da presença de centenas de empresas que estão aqui a montar os seus stands, que é este Moçambique positivo, este Moçambique viável, que a MBC pretende também, através dos seus mídias, no caso vertente a televisão, mas também as redes sociais, promover. A presença da MBC-TV neste evento será o epílogo de uma parceria iniciada antes mesmo da Facim, com a divulgação durante as últimas semanas do pavilhão do exportador e parte das empresas e províncias que nele exibirão as suas potencialidades, explicou Gerson Ramos, diretor comercial. Antes mesmo da edição desta Facim na segunda-feira, já vínhamos preparando conteúdos que vinham passando na nossa televisão, que destacavam todos os parceiros, incluindo a Exportamose, em programas específicos que vêm para ilustrar toda aquela capacidade que é falar sobre a Facim 2025. E como parceiros da Exportamose, temos como principal objetivo alavancar todas as empresas que estarão neste pavilhão e não só, como os parceiros também que estão juntos nesta missão, que é mostrar aquilo que é de melhor a nível de negócio para a MBC, como também para a Facim. Organizado pela Exportamose e Evolution, em parceria com a Agência para a Promoção de Investimento e Exportações, o pavilhão do exportador ganha forma final para posicionar-se como o espaço estratégico para conectar fornecedores moçambicanos a compradores internacionais já a partir de segunda-feira, 25 de agosto, e por 7 dias. Uma parceria. Fica para trás a informação referente ao pavilhão do exportador a ter lugar na 60ª edição da Facim. Seguimos agora com outras notas informativas. Caracterizada pela sua riqueza cultural, Nampula comemora 69 anos de elevação à categoria de cidade no ambiente festivo marcado por acusações. Durante as celebrações,
Américo Yemele, representante do MDM, acusou o edil da cidade, Luiz Jiquira, de exclusão política e nepotismo. A dança o muciro e a alegria típicos de Nampula caracterizaram a passagem dos 69 anos da mais populosa cidade do país. Mas o dia da cidade de Nampula foi também marcado por saudações. Neste 1 ano e meio, a nossa cidade de Nampula está a registrar mudanças que nem nos últimos 10 anos não registrou. E acusações. Na ocasião, Américo Yemele, representante do MDM, acusou a administração de Jiquira e da Frelimo de nepotismo e exclusão partidária. Lamentamos com firmeza a discriminação política dentro do governo do Conselho Autárquico, onde assistimos funcionários a serem despedidos sem prévios avisos, numa clara demonstração de um princípio de nepotismo e de gestão danosa e perseguição política. Mas Jiquira não deixou passar em branco as acusações do MDM e respondeu nos seguintes termos. Os críticos que dizem que o Conselho Municipal só está preocupado com a zona de cimento, nós trouxemos soluções. Neste ano e meio de mandato, revitalizamos transporte público de passageiros. Adquirimos 8 novos autocarros, cumprindo com o plano de aquisição de 10 autocarros em cada ano até o fim do nosso mandato. Para todos aqueles chapeiros que se fazem serviço na nossa urba, irão receber um chip das suas viaturas e a partir de nós, daqui do Conselho Municipal, nós poderemos controlar aonde que essas viaturas estão. E todo aquele chapeiro que fizer cortamento de rota irá receber uma SMS alerta e irá receber a devida penalização por terem cortado rota. A nossa barragem já foi construída no tempo colonial. Ele nunca recebeu obras de melhoramento dentro da ampliação, esta razão, e nós, como município da cidade de Nampula, crescemos bastante. E esta questão da água é uma questão vital para nós. Nós, no nosso 1 ano e meio de mandato, construímos 2 sistemas de abastecimento de água, destacando o SA de Moquaz, e reabilitamos 20 furos de água. Mas, caros ministros, isso ainda não nos encoraja. Adquirimos este carro de 20 mil toneladas de água, exatamente para, no tempo de crise, podermos levar a água e fazer a distribuição gratuita às nossas comunidades. Nampula é a 3ª maior capital do país e a mais populosa, com mais de 1,5 milhão de habitantes, na sua maioria residentes no irreverente bairro de Namicopo. O filósofo e reitor da Universidade Técnica de Moçambique, Severino Nguenha, afirma que as leis moçambicanas estão desatualizadas e não refletem a cultura nem a realidade do país. Por isso, defende a criação de uma escola de pensamento jurídico próprio, capaz de produzir leis inspiradas nas vivências locais e não copiadas de sistemas estrangeiros. O direito moçambicano continua a ser alvo de críticas por parte de académicos e pensadores nacionais que denunciam uma desconexão crescente entre as leis em vigor e a realidade social e cultural do país. Uma das vozes mais ativas nesse debate é a do filósofo moçambicano Severino Nguenha, que defende um sistema jurídico mais enraizado nos valores e práticas da sociedade moçambicana. Para Nguenha, o atual sistema jurídico moçambicano reflete em grande parte modelos ocidentais, o que contribui para uma crescente discrepância entre o direito e as vivências do povo. Existe uma discrepância enorme entre o nosso direito positivo e a nossa sociologia e antropologia nacional. E eu posso falar de uma geografia assimétrica do direito. Existimos nós, com as nossas culturas, com as nossas leis, com a maneira de estar, as nossas nomões, as nossas culturas, de onde se deviam extrair o nomos,
mas os nomes que nós temos, as leis que nós temos, não são extraídas das nossas culturas. O filósofo diz ainda que essas leis desatualizadas acabam por inverter a função primária do direito, que é justamente estabelecer regras e limites à conduta humana. Quando nós temos muitas leis, quando nós temos um direito, por mais bem pensado que seja, por mais estruturante que seja para uma sociedade, se ela não resulta de uma elevação dos nossos costumes, ela é exterior a nós. Ela parece como um elemento estranho que, mais do que permitir que vivamos em harmonia e sem violência, que é o objetivo do direito, ela pode fazer exatamente o contrário. Por isso, Ngwenha defende a criação de uma escola exclusivamente dedicada ao direito moçambicano. Este é um problema e é um desafio ao mesmo tempo. Um desafio aos estudantes e um desafio à necessidade de termos uma escola de direito que pense o direito e que pense esse direito, insisto, a partir das nossas nomões, a partir das nossas culturas, a partir da maneira como os vossos pais, avós vivem e se autorrepresentam o valor e o significado de viver em comum de maneira harmoniosa, pacífica e sem violência. Ainda assim, o académico reconhece que o contacto com outras tradições jurídicas pode ser útil, não para copiar, mas para comparar e apreender. Seguimos agora para o intervalo. Voltamos em instantes com mais informações. Até já. Essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Uplay da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Uplay, a tua maneira. Uplay, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. Uau!
TMT, o mundo digital em sua casa. O que nós temos, de facto, como grande problema é a superlotação das turmas. Significando isso que, não havendo mais professores, muitas crianças tinham que ficar de fora. Então, a questão é: quem é essa criança que vai ficar de fora? Quem é o pai que vai dizer que a sua criança não pode entrar na escola? Então, esse é o problema, esse é o dilema em que nos encontramos. E isso, de facto, legitima a questão de que as condições de ensino foram se degradando cada vez mais. Temos que ter uma gestão mais forte, uma gestão robusta, uma gestão que respeite a coisa pública. Quer dizer, a pessoa tem que saber que quando está com os recursos que lhe foram confiados para realizar uma determinada atividade, não é para utilizar esses recursos em proveito próprio. De volta ao Jornal da Noite, continuamos com as notícias. Com apoio do Standard Bank, a Fundação Fernando Leite Couto lançou na terça-feira, dia 18, em Maputo, a coleção Gosto de Ler, uma iniciativa que visa promover a literatura moçambicana entre crianças e jovens. O projeto prevê a distribuição gratuita de 25.000 livros de autores nacionais em todo o país. Num país onde a oralidade ainda molda memórias e histórias, a literatura procura erguer-se como uma ponte entre gerações. É com este propósito que a Fundação Fernando Leite Couto aposta na promoção da cultura e das artes através da leitura, direcionando o foco para crianças e jovens. Com o apoio do Standard Bank, que financiou a produção, a Fundação lançou a coleção Gosto de Ler. Ao todo, serão distribuídos gratuitamente 25.000 livros de contos, impressos em papel biodegradável. É mais, como dizia, que um projeto cultural. É, no nosso entender, uma aposta na formação da adolescente, na formação das nossas crianças, porque a leitura é a base. Costuma-se dizer que se nós não sabemos ler, não iremos conseguir ler o que é que efetivamente o nosso país produz. Esta coleção já tinha 2 livros publicados. Era do Albino Magaia e era o do João Paulo Bosco Coelho. Portanto, esses já estávamos prontos, já eram, o critério foi pegar no que já tínhamos. Para os outros 3, pensamos na Paulina, porque a Paulina tem contos que são pouco conhecidos e são absolutamente necessários de serem conhecidos. Eu não vou pronunciar porque me escolheram a mim, não foi que me escolhi a mim próprio, não é? Mas tenho contos também, estão disponíveis. E a Lília Montpellier também, por razões óbvias da qualidade do seu trabalho. Segundo Mia Couto, responsável pela Fundação, as próximas edições da coleção vão abrir espaço também para novos talentos literários. Não queríamos ficar presos a esta bolha dos que já são conhecidos. Queremos abrir para novos valores, novos jovens que não são conhecidos. Talvez o formato que a gente vá propor ao Standard é fazer antologias, para que não haja um livro para cada, porque não podemos fazer tantos livros quantos nós queremos em termos de títulos e autores. Durante o lançamento, Leia Boaventura, esposa do falecido escritor Albino Magaia, representou os demais autores. É exatamente para levar o gosto pela leitura a todas as camadas sociais, e em especial aquelas crianças que vivem lá no campo, que não têm muitas oportunidades de comprar livros. Mais do que um novo partido,
Moçambique precisa de uma nova cultura política. Defende Elísio Macamo, dando boas-vindas ao Anamola na sua rubrica semanal, a conferir agora. Boa noite, estimados telespectadores. O lançamento do partido Anamola está a ser saudado com entusiasmo por muitos cidadãos moçambicanos, sobretudo entre os jovens, e não é difícil entender porquê. Em tempos marcados por desigualdades profundas, frustrações acumuladas e desconfiança generalizada em relação às instituições, a promessa de um movimento nascido do povo, para o povo e com o povo, chama a citação, soa como um eco de esperança. A ousadia discursiva, a capacidade de mobilização e a energia combativa do novo partido representam, sem dúvida, uma novidade no nosso cenário político. Mas a esperança que a Anamola inspira não deve dispensá-lo do escrutínio. Pelo contrário, quanto maior for o entusiasmo que desperta, maior deve ser a responsabilidade de submeter as suas palavras e práticas à análise crítica. É assim que se testam as convicções democráticas. Não pelo que se promete, mas pela forma como se lida com a crítica. O comunicado que relata a primeira sessão executiva extraordinária do partido está repleto de símbolos e sinais. A entoação do hino nacional e o minuto do silêncio em honra das vítimas da repressão policial constroem uma ligação emocional poderosa entre o novo partido e o sofrimento popular, que é uma estratégia típica da retórica populista, que se posiciona como herdeira legítima da dor do povo. Não parece evidente que se trata de um verdadeiro rompimento com a lógica política vigente. O texto recorre a uma gramática já conhecida de mobilização emotiva, apelo ao martírio e denúncia de inimigos. Portanto, elementos típicos de um populismo de ruptura, mas não necessariamente de refundação democrática. Falta ainda uma aposta clara numa gramática política construtiva e institucional que substitua o confronto simbólico por propostas de transformação real. O tom é de resistência e de denúncia, marcado por apelos à vigilância. São citados infiltrados, o regime, pela valorização da cultura popular, tanto a música de intervenção, hip-hop, poesia, e pela exaltação de uma participação inclusiva, mulheres, jovens, ídolos e por aí fora. O comunicado procura afirmar o partido como movimento e não como uma estrutura tradicional, propondo-se como canal de transformação social, mas sem explicar ainda qual será o conteúdo concreto dessa transformação. Há uma clara construção do povo como um corpo homogêneo, traído e oprimido por um regime. E este povo é apresentado como sujeito moral da história, puro, sacrificado e renascente no novo partido. E essa figuração do povo como vítima e o partido como seu redentor é um dos traços clássicos do populismo contemporâneo. Frases como "este encontro é a prova de que o Anamola nasceu do povo, para o povo e com o povo" encerram uma retórica totalizante que exclui qualquer pluralidade de visões no seio do próprio partido. Embora se reivindique democrático, o documento ainda pouco diz sobre os mecanismos internos que garantirão essa democracia. Também se nota um certo culto à figura do líder, que surge como mártir em potencial. Dá uma frase aí: riscos e ameaças à minha segurança pessoal e guia moral da luta. E esse tipo de construção simbólica exige atenção. Em nome do povo, muitos projetos se desviaram para caminhos autoritários, como vimos na Frelimo. Infelizmente, tem se tornado comum assistir a uma atitude de intolerância por parte de alguns simpatizantes do movimento que reagem com agressividade a qualquer forma de interrogação pública. Críticas ponderadas são recebidas como ataques pessoais. Observações analíticas são rotuladas de traição ou cumplicidade com o regime. Essa postura, além de perigosa, é incoerente. Um movimento que se quer portador de uma nova política não pode repetir os reflexos autoritários da velha. Se o regime é criticado por silenciar vozes, seria um contrassenso que o novo partido se tornasse intolerante ao dissenso. Um bom sinal de que algo realmente novo está a nascer em Moçambique
será a forma como o partido e os que o apoiam vão acolher o confronto de ideias. Aceitar ser analisado com rigor, escutar sem insultar, debater sem reduzir o outro a inimigo. Isso é o mínimo que se espera de quem se diz comprometido com a democracia. Aliás, só há democracia onde há espaço para o contraditório. O resto é culto de personalidade. Mais do que um novo partido, Moçambique precisa de uma nova cultura política. E isso não se constrói apenas com hinos, poesia e hip-hop, por mais relevantes que sejam. Constrói-se com instituições sólidas, respeito pelas regras, compromissos programáticos claros e, sobretudo, com uma cidadania ativa e madura, capaz de distinguir entre paixão política e fanatismo. O surgimento do Anamola pode sim ser um ponto de viragem, mas será preciso mais do que indignação. Será preciso sabedoria. E a sabedoria, muitas vezes, começa por escutar a crítica, mesmo daqueles que não pagam imposto. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. E com a opinião de Elísio Macamo sobre o novo partido, Anamola, colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Foi um prazer trabalhar para si. Continuação de um bom fim de semana. Boa noite.